Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, estar na casa de Deus, onde nós podemos sentir a Tua presença através do Espírito Santo. Amém. Como o irmão falou, meu nome é José Carlos, sou diretor de igreja, Vila Malha, e também diretor de desbravadores, né? Eu costumo dizer que agora eu me converti, né? Ser desbravador. Mas a gente, em 92, eu me batizei no evangelismo do pastor Mota, no Lausanne. E vocês sabem que Lausanne é uma igreja grande, né? Na época tinha 400, 500 membros. Então nós fizemos um desafio. Nós fizemos desafio porque eu sempre trabalhei na área missionária, de fundar 12 igrejas. Em 92, 94 mais ou menos, depois de 2 anos. E dessas 12 igrejas, surgiu algumas igrejas adventistas, tá? Porque você formar a igreja em 94, nós enfrentamos uma oposição muito grande da igreja. Vamos dizer assim que fomos perseguidos, entre aspas. Mas aí, irmãos, dessas 12 igrejas, somente 2 igrejas permaneceram. Porque os irmãos não queriam sair da igreja, é mais confortável, igreja grande, né? Aceitar os desafios. Mas dessas 12 igrejas, Vila Malha foi a igreja que permaneceu. E eu tinha um sonho. Não, agora vamos aí para outro lugar abrir igrejas. Mas Deus me manteve ali, e eu estou ali na Vila Malha, já vão fazer aí seus 23 anos que eu estou lá. E lá desde já 19 anos, porque o clube fez 19 anos esse ano, eu sempre fui, aos 17 anos, sempre fui capelão do clube, desbravadores. E aí surgiu, Deus me chamou para ser diretor dos desbravadores, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque é um ministério maravilhoso. Salvar do pecado e guiar no serviço é o que eu sempre gosto de fazer, sempre fiz isso, sempre fui envolvido nessa área. E graças a Deus, esse ano o clube teve um crescimento aí de mais de 50%, tendo novos desbravadores. Estamos no total de 40 desbravadores no geral. Então orem pelo clube, pela igreja também, porque não temos um terreno ainda, os desafios são grandes, mas se vocês puderem, lembrem da Vila Malha. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também ao Edson, né? Eu conheço o Edson há um tempinho, ele era da igreja de Antártica, e sempre estava me convidando, e hoje eu tive o privilégio. Já conheci aqui, não sei quantos, alguns irmãos eu conheço assim, desbravador, né? Algumas jovens assim. Mas já vim aqui várias vezes, mas não para pregar é a primeira vez. E fiquei me perguntando, o que pregar? Orando a Deus, Senhor, que falar para os teus filhos? Porque nós viemos na igreja, irmãos, por muitos motivos, que Deus sabe os motivos que você está aqui hoje. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Ele sabe por que você está aqui hoje. Eu fiquei pensando o que pregar. E pregar para adventista, irmãos, não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil. Então eu orei a Deus e Ele me deu um sermão. E eu gostaria de repartir esse pão com vocês. Eu gostaria que essas palavras ajudassem vocês a estar prontos para a volta de Jesus. Esse é o meu sincero desejo, porque, irmãos, chega, esse mundo está difícil de se viver, tá ou não está? Muito complicado de se viver. E realmente nós temos que clamar para que Jesus volte logo. Vamos orar, fazer uma oração? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra agora nesse momento. Pedimos que o Espírito Santo
seja o nosso professor, o nosso ajudador e o nosso guia, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão é: Quem são os cristãos? Para você, quem são os cristãos, irmãos? Alguns anos atrás, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, um homem deixou no seu testamento $75 mil de legado. E no seu testamento dizia que esse dinheiro, que esse legado dele deveria ir em benefício para os cristãos. Logicamente que os parentes daquele homem não entendeu. Filhos, esposa, não entendeu a situação. Então, chamaram advogados e ali contestaram esse testamento. E aí se desenvolveu um processo legal. E aí eles lutaram, mas depois de 6 meses, mais ou menos, o juiz fez um pronunciamento. Ele anulou o testamento. Ele e deu importância desse legado para os seus parentes. E o parecer daquele juiz foi o seguinte: a conclusão era o seguinte: é impossível determinar quem são os cristãos. E aquela conclusão, irmãos, era inevitável. E nós analisamos hoje, analisando o cristianismo moderno, o cristianismo moderno de hoje, é difícil você analisar quem é os cristãos. Uma revista chamada RIS, americana, ela fez uma pesquisa entre estudantes universitários e uma das perguntas era: o que primeiro vem à sua mente quando você ouve a palavra cristão? Para a maioria, a palavra cristão está associada à hipocrisia. Os cristãos, embora pecadores, nem todos são hipócritas. Mas, de qualquer forma, é assim que os cristãos modernos são vistos hoje em dia. E um famoso teólogo alemão católico, chamado Hans Kung, e ele foi excomungado alguns anos pela Igreja de Roma. Em um dos seus livros, The Church, a Igreja, ele diz a seguinte frase, que analisa a infração do cristianismo como a infração de qualquer área da vida levou à desvalorização, senão à descaracterização da fé cristã. E assim nós nos confrontamos com uma questão básica de identidade. Quem são os cristãos? E o texto que nós vamos estudar nessa manhã está em Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30. Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30. Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30. Amém? Ou misericórdia? Não teve misericórdia, então todos já acharam, né? Atos 11, 19 até o 30. O verso 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do nosso Senhor Jesus. Verso 21, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê, irmãos? A primeira vez que eles foram chamados de cristão, foram aonde? E quem era Antioquia? Não era uma cidade que tinha nada a ver com Jerusalém, ou muito menos com a Judéia. Antioquia era a antiga capital da Síria. Para vocês terem uma ideia, era uma São Paulo da época, mas era uma cidade praiana. Era a terceira metrópole do reino do Império Romano. Tinha uma grande importância. Nessa cidade de Antioquia, havia uma fortaleza muito grande da cultura grega e do paganismo. Mas ali o Evangelho iluminou. E ali tornou-se um centro do cristianismo gentílico. E aí se inicia, irmãos, a história do cristianismo. Pela primeira vez foram chamados de cristãos fora de Jerusalém, fora da Judéia. O verso 19 explica que foram dispersos pela perseguição que sucedeu à morte de Estevão, e caminharam para Fenícia, Chipre, até Antioquia. Entretanto, em Antioquia falaram os gregos anunciando a Jesus, como nós lemos no texto, assim como resultado daquela perseguição na Judéia. E o centro, irmãos, da gravidade mudou de Jerusalém para o amplo mundo gentílico. E ali em Antioquia, em resultado da pregação, principalmente de Barnabé e de Saulo, os membros da igreja foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas quem são eles, irmãos? Quais são as características dos cristãos? Vê se você se enquadra, consegue se enquadrar dentro do texto bíblico. Nesse texto que nós lemos, quais são o texto apresenta várias características de quem são os cristãos. Você acha que o mundo hoje precisa conhecer quem são os cristãos? Sim ou não? Precisa, irmãos. Paulo diz que nós somos cartas que deveríamos ser lidas pelo mundo. Hoje, não é tanto pregar, mas o viver a pregação, ela tem muito mais força, muito mais poder na vida das pessoas, ela tem maior impacto, né? Mas quem são eles? A primeira característica está no verso 21. O que diz a Bíblia? Eles creram e o que mais? Se converteram a quem? Ao Senhor. Essa é a primeira característica, irmãos, de cristãos. Fé e conversão são elementos fundamentais na experiência cristã. A definição mais básica, irmãos, de fé é o seguinte: é a transferência de confiança. Nos termos bíblicos, é muito mais do que credencia, é muito mais do que crença. Nos termos bíblicos, fé é fidúcia, ou seja, confiança. A crença torna-se fé no ponto de ação. Assim como Cristo é a essência da pregação cristã, porque a Bíblia diz que eles anunciavam o Senhor. Cristo também é objeto e realidade do quê? Da fé. A fé, irmãos, não vale pelo seu tamanho, mas ela vale pelo seu fundamento. Qual é o fundamento da fé? É Cristo. Cristo é o objeto e realidade da fé. Porque Cristo é diferente de qualquer outro mestre religioso, de qualquer outra crença. E o discipulado diz isso.
O discipulado de Cristo. Você talvez, as pessoas podem ser budista sem Buda, pode ser confucionista sem Confúcio, pode ser até maometano sem Maomé, mas você não pode ser cristão sem Cristo. Cristo não é apenas o fundador de uma religião, não, mas Ele é o próprio fundamento dela. E Jesus Cristo se coloca no centro da sua mensagem, porque eles anunciavam o Senhor, e Ele faz o mais radical dos desafios. O que Ele fala? Ore em meu nome, pregue em meu nome, creia em mim, aprendei de mim, quem crê em mim será salvo. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e a menos que vos convertais e creais em mim, todos morrereis em vossos pecados. Jesus, irmãos, não pede a nossa admiração. Ele não quer admiradores, mas Ele quer adoradores. Ele quer a nossa adoração e o nosso absoluto compromisso de lealdade com Ele. Ele prega a necessidade de conversão. O que é isso? Mudança de mente, mudança de direção, mudança de lealdade, transferência das trevas para a luz, da servidão do pecado para a liberdade. Conversão, irmãos, é para os cristãos o que o trigo é para o padeiro. Se faz pão sem trigo, o que o trigo é para o padeiro, conversão é para os cristãos. O que o dinheiro é para o banqueiro. E Nicodemos não entendeu isso. Fé e conversão são duas coisas inseparáveis na experiência cristã. Fé não é algo intelectual, não é sentimental, nada. Não é uma teoria como tantas as outras. Fé é Cristo, irmãos. É Jesus. E eu dirijo já há 20 e poucos anos uma classe de discipulado. Algumas pessoas assim, por que eu me tornei desbravador? Aliás, eu já sempre fui, mas por que eu... Sabe, irmãos, eu passei 20 e poucos anos dirigindo igreja, batizando. Não teve um ano que eu não levo uma pessoa para Jesus. Todo ano eu levo uma pessoa para Jesus. E é porque eu sou bom em Bíblia, não. Imagina, não sei nada. É Deus. Eu falo para Deus, o meu planejamento anual, eu falo assim: Senhor, esse ano eu quero levar uma alma, mas Deus dá mais, 5, 2. E é muito bom você salvar pessoas. Eu não sei se você já teve esse privilégio, mas é muito bom. Uma certa ocasião na igreja, entrou um rapaz, ele era professor de samba rock. E ele veio à igreja convidado por uma irmã que é professora na escola adventista. E ele sempre olhava a bolsa escola adventista. E ele chegou nela e falou assim: olha, eu admiro os adventistas. Onde tem uma igreja adventista aqui? E ela convidou ele à igreja, ele começou a ir. E eu me lembro, irmãos, a primeira vez, isso foi recentemente, 1 ano atrás. Ele chegou na igreja, ele participou da classe que eu dirijo, e eu falei assim para ele: olha, eu vou te dar uma Bíblia. Ele falou: não, peraí, pode parar, peraí, estou vindo agora, isso não é para mim. Eu falei: tudo bem, fique à vontade. No sábado seguinte ele veio, e começou a vir, começou a participar. Chegou um dia, irmãos, que ele me chamou ali lá de fora da igreja, e ele chorando. Ele falou assim: olha, eu preciso me batizar, eu preciso me entregar a Jesus. E hoje ele é batizado, está na igreja, é diácono, é professor de escola sabatina, mas ele não parou por aí não. O fundamento da fé é quem? Quem, igreja? Ele pegou, um belo dia estava em casa, aí uma amiga do pagode: ô Cláudio, vamos aqui, vai ter um churrasco. Ele falou: não posso porque agora eu sou adventista. Aí, adventista? Ela falou: que isso?
Eu já ouvi falar de adventista, eu queria conhecer o adventista, a igreja adventista. E ela veio. Ela veio para a classe, comecei a dar estudo bíblico para ela. E hoje, pela graça de Deus, ela é diretora associada dos Bravadores. Irmãos, não é bom salvar vidas? Eu não sei se você... se eu fosse pregar, eu ia falar de tantos testemunhos, porque o que eu faço é isso. E quando Deus me colocou nos Desbravadores, gente, salvar crianças melhor ainda. Melhor ainda, irmãos, salvar pessoas para o reino de Deus. Esse é o fundamento da nossa fé. Mas para que nós, irmãos, cresçamos na fé, tem uma coisa muito básica da religião, e que se você não fizer, e se eu e você não fizer, e não aprender, e não entender isso, você não vai se salvar. Não é guardar sábado, deixar de comer carne de porco, não é isso. Não é preocupar-se pela questão exterior, mas é comunhão, irmãos. Sabe o que vai levar a gente para o céu? Quando a gente aprender a ter comunhão. Mas quando você pensar em comunhão, que comunhão se resulta a uma questão de levantar de manhã, ler a Bíblia, orar, ler a meditação e tchau, você está perdido. Isso não é comunhão. Ellen White fala isso. Quando nós aprendermos, sabe o que ela fala? Quando nós aprendermos a ter a vida de Enoque, quando nós aprendemos a viver como Enoque viveu, aí sim estaremos preparados para o reino de Deus. É ou não é verdade, igreja? Porque muitos de nós vemos a igreja, amamos os sermões, somos até chatos, porque gostamos de bons sermões. Ah, Deus falou comigo, sai daqui, passa um dia, 2 dias, cadê o efeito disso? Isso aqui é só um abastecimento. Mas a comunhão, meus queridos, e o que Satanás mais trabalha hoje na igreja adventista do 7º dia, é para que você não tenha tempo para Deus. Você não tenha tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus. Já fomos conhecidos como povo da Bíblia, agora dá vergonha. E às vezes eu escuto o Novo Tempo e falo, olha, já fomos conhecidos, hoje não somos conhecidos como povo do quê? Da Bíblia. Isso é a maior arma de Satanás com a igreja. A segunda característica, irmãos, no texto, eu quero ser pontual, falta 5 minutos. Está no verso 23, aí diz assim: os cristãos foram instruídos ao quê? A que permanecesse no Senhor com propósito de quê? De coração. Os cristãos permanecem em Cristo. O cristão, ele não apenas inicia com Cristo para algum ponto do caminho, desanimar por causa das seduções do inimigo, ou dificuldades da vida, da jornada. Faça chuva ou sol, caia cara ou coroa, haja céu azul ou tempestuoso ou sombrio, os cristãos são aqueles que, colocando a mão no arado, não devem se atrever de olhar para trás. Não deve se atrever. Deserção é a palavra que não pode ter no dicionário dos cristãos. Deus, irmãos, nunca desistiu de você. Nunca. E Ele nunca vai desistir. Você pode desistir. A gente desiste fácil de Deus quando as coisas apertam, mas Deus nunca desiste de nós. Aqueles que um dia conheceram a doçura de Cristo, o toque do seu cajado, aqueles que um dia experimentaram o conforto de sua presença, a compulsão da voz de Jesus no seu coração, não podem sobreviver a tais perdas. Os cristãos devem queimar. Um pensamento que eu selecionei: os cristãos devem queimar todas as pontes, os navios e rotas que facilitem o seu retrocesso. Como diz Hebreus 10:39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Não desanime, irmãos, permaneça em Cristo. Não importa o que aconteça na sua vida.
Não importa se você perder o ente querido, não importa se você perder o emprego. Olhe para a vida de Jó. Um exemplo bíblico para nós. Não importa o sofrimento que você passa na sua vida. Esse sofrimento, eu vou dizer para você, ele é momentâneo. Ele vai passar. Ele não veio para ficar. Mas esse sofrimento que você e eu passamos na vida, eles são necessários. Porque no livro O Maior Discurso de Cristo diz o seguinte, que as provações, os sofrimentos são obreiras de Deus para transformar nossa vida. Então louve a Deus, por isso que a Bíblia diz. O que diz em Pedro? Se você é perseguido por causa do nome de Cristo, o que diz a Bíblia? Chore, saia da igreja? Não, o que diz? Louve a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. A terceira característica, irmãos, no verso 24, diz assim, cheios do Espírito Santo. Não é isso? Que diz o texto? Alguém pode ler o verso 24 para mim, por favor? Que eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é uma outra característica que todos nós devemos ser. Desculpa o que eu vou falar aqui. Mas muitos anos eu fiquei na igreja, vamos fazer uma vigília sobre a chuva serôdia. Vamos buscar a chuva serôdia. Vamos para o monte buscar a chuva serôdia. Vamos parar de comer carne para buscar a chuva serôdia, irmãos. Não é assim que você e eu seremos cheios do Espírito Santo. Ellen White diz assim, que todo dia você e eu deveríamos pedir o batismo do Espírito Santo. Todo dia. Você pediu hoje? Alguém pediu hoje? Peça a Deus. Pedir o batismo do Espírito Santo. E aí, irmãos, para que serve o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer? Para que serve? Para pregar? Para que serve? Irmãos, o Espírito Santo na vida do cristão não só traz apenas os dons, que isso é importante, o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de servir, tudo isso é dom, tudo isso é dado por Deus. E ainda tem gente na igreja que se engrandece por isso, que briga na igreja por isso. Mas, irmãos, o Espírito Santo também traz frutos, mas também traz libertação, irmãos. O Espírito Santo quer te libertar desse pecado acariciado que eu e você não conseguem vencer. Todos nós temos pecados que não conseguimos vencer. E o Espírito Santo está aí para tirar o orgulho, a inveja, tudo aquilo que atrapalha de fazermos a obra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele traz libertação, traz poder e traz paz à alma. O Espírito Santo traz a vitória sobre esse mundo, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a carne. Ele é, na vida cristã, uma fonte de sustentação no grande conflito que nós encontramos, todos nós encontramos envolvidos. Habitando nos cristãos, o Espírito Santo impede que nós nos tornemos poços secos ou água estagnada. Por isso, meus amados, peça o batismo do Espírito Santo todo santo dia. Senhor, eu preciso hoje. Esse pecado me incomoda, me deixa triste. Eu me sinto mal. É assim que o pecado deixa a gente. E se você se sente assim, louve a Deus, porque isso é obra do Espírito Santo. A questão é que quando você não sentir mais isso, começar a fazer as coisas erradas, achar que isso não tem nada a ver, aí é que mora o perigo. Peça a Deus todos os dias o batismo diário do Espírito Santo. O verso 26 fala de uma outra característica, a quarta característica. Eu selecionei 5 características de cristãos. O verso 26 diz: tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo o ano se reuniram aonde?
Irmãos, a igreja é a parte fundamental na experiência cristã. É a parte fundamental. A igreja é o único lugar onde os cristãos são a maioria. E de fato, 1 Timóteo fala que a igreja é coluna e baluarte o quê? Da verdade. Nós necessitamos da igreja, sim ou não? Por que necessitamos dela, irmãos? Porque necessitamos de uma clara palavra que proceda além do nosso frágil e confuso coração e mente. Necessitamos da igreja porque necessitamos da segura palavra de Deus. Algumas pessoas têm pouco respeito pela igreja, mas a igreja, irmãos, é o lar e o abrigo dos cristãos. Em tempo de crise, de desespero, a igreja tem uma palavra de esperança e admoestação. Em tempo de descrença, ela ensina, admoesta e ajuda a crer na justiça e no invencível propósito de Deus Todo-Poderoso. Diz um pensamento: a igreja pode parecer às vezes fraca e defeituosa. Sua luz pode muitas vezes se tornar uma vela ameaçada de ser extinta pela tirania das trevas e do materialismo. Mas em tempos de conflito, a igreja ergue a sua voz acima do perigo, da confusão, do tumulto. E segundo Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein, ele rendeu às igrejas protestantes um dos maiores tributos dos tempos modernos. Ele disse o seguinte, palavras dele, ele disse o seguinte: sendo ele um devoto da liberdade, quando a Revolução chegou à Alemanha, ele diz: eu procurei as universidades para a defesa da liberdade e elas foram silenciadas. Os jornais foram abolidos. Procurei os grandes escritores individuais e se tornaram mudos. E ele diz que apenas a igreja ergueu-se no caminho de Hitler como obstáculo à sua campanha de supressão da verdade. E Einstein, ele terminou com a seguinte frase: eu nunca tive especial interesse nas igrejas antes, mas agora eu tenho uma grande admiração por elas, porque apenas as igrejas tiveram a coragem e a perseverança de permanecer em favor da liberdade. Irmãos, sabe por que nós precisamos da igreja? Porque nós precisamos um dos outros. É ou não é verdade? Necessitamos um dos outros. Necessitamos da comunhão da igreja. Assim como os membros do nosso corpo precisam um dos outros, nós precisamos e dependemos sim um dos outros. Os que se afastam às vezes da igreja vão descobrir que cedo ou tarde os danos da amputação, e os que deixam a igreja cedo ou tarde vão descobrir que um tipo de gozo que não podem encontrar fora da igreja. Não há gozo que satisfaça a alma fora da igreja. E os cristãos primitivos da época compreenderam isso, entendiam isso, porque o texto de Atos fala que eles permaneceram unânimes, muitas vezes no templo orando. Duas coisas importantes na igreja, irmãos: presença. Eu fico me perguntando, não sei se acho que aqui não tem esse problema, louvado seja Deus que não tenha. Porque faltamos aos cultos, porque chegamos atrasados à escola sabatina. Desculpa, mas se você chega atrasado no trabalho, você pode chegar atrasado no trabalho? Não pode. E o seu trabalho é mais importante que a igreja? Não. Irmãos, se o seu trabalho está atrapalhando a sua vida espiritual, abandone o seu trabalho. E sirva a Deus em primeiro lugar. Porque Ele não vai desamparar você. Eu estou falando isso por experiência própria. Por experiência própria.
Uma certa ocasião eu estava passando uma necessidade muito grande. Vou resumir porque não dá tempo. Eu tinha uma pequena empresa e um vendedor veio e ele fez uma venda assim, muito dinheiro, num banco na Avenida Paulista, que é o Banco Sofisa. E eu, quando fui precisar executar o serviço, o homem chegou para mim e falou: olha, se não for de sábado, nem vem falar comigo. E eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu falei: mas eu preciso falar com o senhor, pode subir, mas não vem falar comigo. Falei com o gerente, um homem todo engravatado, pessoa importante. Abri a Bíblia, na época, faz tanto tempo isso. Eu não pergunto aonde veio forças para fazer isso, mas eu fiz. Perdi o serviço. Aliás, não sei se eu perdi, acho que eu ganhei, porque, irmãos, depois de algum tempo, Deus me deu como cliente por muitos anos o Instituto Cultural do Itaú, ali na Paulista, onde fica uma torre. Por muitos anos Deus me deu, e era o dobro, muito mais que o dobro desse serviço. Irmãos, Deus não desampara a gente. Nós temos que confiar em Deus. Não vale a pena servir ao mundo, vale a pena servir a Deus. Irmãos, quem são os cristãos? São pessoas marcadas por fé e conversão. São pessoas que permanecem leal a Cristo. São pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. São pessoas que se reúnem na igreja. E a última característica, irmãos, são pessoas que preocupam-se com os outros. No verso 28 a 30, disse o quê? Que houve o que? Uma grande fome, não foi? Não foi isso? Diz a Bíblia isso? Que houve a grande fome aonde? Que cidade foi? Que cidade? Em Jerusalém, não foi? E aí quem foi que ajudou, irmãos? A igreja gentílica. A igreja da onde? De Antioquia. O Espírito deu-lhes a entender que haveria grande fome, diz aí. Os cristãos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse para socorrer os irmãos que habitavam onde? Na Judeia. Irmãos, os cristãos são pessoas que se preocupam uns com os outros. A lição de hoje da classe discipulado falava assim, ó. Eu não sei se aqui tem classe discipulado, irmão? Classe discipulado não tem? A gente tem uma classe discipulado, eu 20 e poucos anos de classe discipulado. A pessoa se batizou, vai para essa classe. Só sai de lá para estudar a lição da escola sabatina depois de 6 meses. Antes disso eu não deixo sair. Ela precisa entender o que é a igreja. Ela precisa entender o que é o chamado dele. Com isso você diminui, tá, a saída das pessoas. Né? Que geralmente hoje em dia alguns dizem que não estão batizando, estão dando banho, né? Então a gente faz isso. Há muito tempo que eu faço isso. E nessa lição fala o seguinte, o título da lição é Comunhão com o Semelhante. Primeiro ensina a ter comunhão com Deus. Primeira coisa, comunhão com Deus. Através do estudo da Bíblia, através da oração, através da meditação, através do jejum. E comunhão com os semelhantes. E nessa lição destaca uma coisa: para que você tenha uma igreja forte, para que você tenha uma igreja viva, para que os irmãos sejam pessoas mais alegres, a religião, a força da religião está onde? Quero ouvir a igreja falar. Onde está a força da religião? Em casa, não é aqui, é em casa. Pergunta: como é que você trata o seu marido? Como é que você trata seus filhos? Como você trata a sua esposa? Você é cortês? Você é gentil? Irmãos, se essas características não existirem dentro da minha casa, você nunca vai ter uma boa igreja. Vai ser sempre com problemas. Comunhão com Deus e com o seu semelhante. Amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Mas como que você quer ser um bom cristão se você não cuida da tua casa? O texto bíblico diz o quê? Que aquele que não cuida da sua família é pior daquele que não é
cristão. E a lição ensinou isso hoje. Cuidar da família. E quando você aprende a cuidar da família, você vai saber conviver com os irmãos aonde? Aqui, na igreja. Preocupação com os outros. Para Jesus, o amor, encerrando, para Jesus, o amor não é apenas uma das coisas mais importantes na vida dos seus discípulos. O amor, ou seja, é a única coisa importante. Para ele, o teste final da religião, da teologia, das doutrinas, dos copos de água fria e do serviço prestado em seu nome, que cruzem seu caminho. Para ele, o mais importante não é a teologia, não é a doutrina, isso tudo é importante, mas não é o teste final. O teste final é como diz aqui o pensamento. É para aqueles que cruzaram o nosso caminho. Mas antes, irmãos, de eu atender a necessidade lá de fora, eu preciso primeiro aprender a questão da necessidade dentro da igreja. Se eu não aprendo a cuidar dos de dentro, não adianta querer trazer os de fora. Uma igreja forte é uma igreja que cuida um dos outros. Essa igreja que aprende a cuidar um dos outros sem hipocrisia, sem tapinha nas costas hipócrita, porque a palavra de Deus diz o quê? O nosso amor tem que ser um amor o quê? Fraterno, um amor sincero, o amor de Deus. Aí, irmãos, quando aprendemos isso, temos força e poder para trazer os de fora para aqui dentro. A igreja primitiva era assim. Mas os nossos cristãos do mundo moderno perderam isso. Os nossos cristãos do mundo moderno gostam de boas programações, são críticos, gostam de esquentar o banco da igreja. Meus queridos, Deus convida a mim e a você a sair do seu cantinho, se entregar a Ele, renovar a sua fé. Quem são os cristãos? São pessoas caracterizadas por fé e conversão. São pessoas que permanecem leal a Cristo. São pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. São pessoas que se reúnem na igreja, não perdem culto. São pessoas preocupadas com os outros. Essas são as 5 características dos cristãos. E eu me coloco junto com você. Pensa, você passa nesse teste? A igreja é fraca ou forte? Dependendo dos cristãos. Mas alguém disse uma vez assim, que o maior argumento em favor do cristianismo são quem? Os cristãos. Mas por outro lado, o pior argumento contra o cristianismo também são os cristãos. O único cristão consistente com a grandeza do chamado é aquele que é cheio de fé, confiança, entusiasmo, consumido de fervor, zelo e dedicação. Nessa manhã, querida igreja de Vila Brasilândia, Deus ama vocês. Deus ama muito vocês. Deus quer ver vocês no céu. Irmão, você não imagina o que Ele está fazendo para salvar cada um de vocês aqui. Não imagina mesmo. Porque somente lá no céu é que a gente vai ver isso. Mas Deus não desistiu de nenhum de vocês aqui. A mensagem que Ele quer é que você se prepare melhor para a volta de Jesus. Então, nessa manhã, esquece o Zé Carlos, tá? Falho como você. Pecados a vencer como você. Entregue-se ao Senhor. Permita que Ele transforme a sua vida. Permita que Ele renove você. Permita que Deus tenha acesso ao controle, o painel de controle da sua vida e faça uma reconfiguração na sua vida. E que você viva pelo Espírito de Deus. Viva em obediência à vontade de Deus, em conhecer essa vontade. Ore para que Ele revele, Senhor, aonde eu devo servir-te. Eu falei na classe hoje, vocês vieram ao mundo para servir. Falei para os novos batizandos hoje de manhã, vocês estão aqui para servir. Se vocês não servir, vocês não servem para viver. Por isso, se você
quer aceitar o convite de Deus nessa manhã, faça uma oração. Faça oração de onde você está. Enquanto a nossa irmã canta esse hino, que ele alcance o seu coração. Se você deseja que Deus renove a sua vida, que Deus transforme você, que Ele acesse o painel de controle da sua vida e reconfigure a sua vida, tornando uma pessoa de Deus, fica de pé, porque eu quero orar para que você seja assim, em nome de Jesus. Porque, meu querido, eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Enquanto ela canta, ore a Deus. Amém. Deus seja louvado. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam
Querido Deus, obrigado porque não dá para viver sem a Tua palavra em nossa vida. Os irmãos aqui aceitaram o Teu apelo, não o meu. Eu sou homem, pecador. Mas, Senhor, por favor, entra na vida de cada um aqui. Acessa o painel de controle da vida de cada um. Reconfigura, Senhor. Tira essa configuração do mundo que nós temos, que já nascemos com ela. É tão difícil se livrar. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu preciso que esses irmãos sejam salvos pela Tua graça. Que eles estejam no céu um dia contigo, Senhor. Eu sei, Senhor, que aqui há pessoas que têm problemas financeiros, emocionais, sentimentais, enfrentam sofrimentos. Eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um deles. E eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor dê força, dê paz, para que eles não venham desanimar desse caminho, Senhor, porque o Senhor está voltando, está muito próximo à Tua volta, Senhor. O mundo em que nós estamos vivendo não se está se aguentando mais. Por favor, meu Pai, salva esta igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor dê um sábado feliz. Continue conosco, dando um sábado feliz aos meus irmãos aqui. Que a Tua paz permaneça e que cada um, ao chegar no seu lar, o Senhor esteja com ele. Se tem alguém passando algum sofrimento difícil, ó Deus, dá paciência, dá paz de espírito, dá conforto, dá consolo, porque isso vai passar em nome de Jesus. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém.